Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Jones e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre as aves, características morfológicas, fisiológicas e classificação. E para me ajudar nessa videoaula de hoje, eu tenho um convidado mais que especial. Vem comigo. Então galera, hoje quem está comigo, biólogo André Maia, um grande profissional e um amigo ímpar. Andrezinho, que prazerzaço. Irmão, prazer é meu, Jones. Obrigado por tudo, Seja velho, de bem-vindo. verdade. Salve, salve a todos aí. Espero que vocês gostem dessa bagunça de hoje. Uma Vai aula ser top. bagunçada, mas Vai com ser. conteúdo. É, é uma bagunça séria, tá? É, E, gente, todo mundo aqui foi testado para o Covid-19, tá bem? Tá todo mundo ok, fica tranquilo, né? E respeita o distanciamento social. Então, galera, para as provas de vestibulares e conceitos gerais sobre aves, e eu estava conversando isso agora há pouco com o Andrezinho, é a questão da classificação, André. Então, vamos fazer a pergunta básica. As aves são répteis ou não são? é. O que acontece é o seguinte: hoje em dia já tem alguns autores que estão trazendo essa classificação de aves para dentro de réptil. Aquela imagem, por exemplo, que você tem de dinossauro não é nada aquilo, aquilo ali não tem nada a ver. O Jurassic Park é muito bacana para o cinema. Inclusive, quando o autor foi escrever, que ele foi pesquisar com os paleontólogos, disseram, olha, você vai ter que fazer umas galinhas gigantes, porque os dinossauros eles pareciam mais com É, as galinhas gigantes. Só que ele pensou, poxa, se eu colocar uma galinha gigante, não vou ter audiência. Então ele terminou replicando os dinossauros da forma que todo mundo conhece, mas que na realidade não é bem aquilo ali. aquelas características morfológicas. Justamente. É por conta disso que hoje em dia alguns autores já pegam as aves e classificam ela como os répteis. Vou fazer uma pergunta para a galera. Será que aves têm escama? Porque eu ouvi falar que só quem tem escama é peixe, né? É. Mas será que aves têm escama? Tem a classificação das escamas córneas, né? Que Justamente. você encontra nos répteis. E as aves, elas têm escamas nas patas. Porque é uma característica evolutiva que derivou dos répteis. Além disso, rotação no pescoço de 270 graus. Então é uma característica também evolutiva que vem dos répteis. Por isso que algumas pessoas hoje em dia já estão classificando aves como répteis. Agora, Jones, e para o Enem? Olha, gente, para o Enem é importantíssimo vocês lembrarem que aves são aves. E por incrível que pareça, a nova classificação, como o André mesmo falou, já coloca as aves como répteis. Os novos livros de zoologia já trabalham com esse conceito. Mas para o Enem, gente, não esquece, aves são aves. Por quê? Porque dentro do contexto da prova, ele vai falar sobre questão adaptativa e evolução. Andrezinho, o Enem adora evolução. O que é que ele Isso. pode cobrar em relação a isso? Na realidade, a gente pode começar a pensar o que foi que aconteceu para que as aves elas se tornassem aves, para que um réptil ele pudesse voar, porque fala-se tanto do pterodáctilo, imagina um bicho daquele tamanho para ele Sim, conseguir erguer o corpo, o gasto energético, a mitocôndria dele verdade. suava, meu velho, para poder Altíssimo. ter um metabolismo gigante. Então, por conta disso, ela teve que passar por um processo de adaptações. Entre esses processos, os membros superiores se transformaram em asas, né? Sim. Que é um grande processo. As penas, a ausência de bexiga, por isso que aves Isso. têm excreção frequente. E vou mostrar mais a vocês. Os tucanos têm um trato digestório muito rápido. Sabia que intoxicação em tucanos é uma ave que, se você não for rápido, ela morre, porque o alimento que passa no trato digestório dele passa muito rápido, porque ele se Nossa, André, alimenta. que Eles curioso. são onívoros, né? Sim. Poucas pessoas sabem disso. Tucano se alimenta de carne também. Ele preda outros filhotes de aves. Mas como eles se alimentam muito de fruta, então a fruta ela passa muito rápido. Tipo assim, ele comer de manhã, de tarde, eu já tenho que colocar comida de novo, e finalzinho da tarde novamente. Ele já está Porque processando o alimento. muito, muito rápido. Defeca o tempo todo, o tempo todo. E o voo de tucano voa na altura assim do urubu, quase na estratosfera, cara. É Nossa, muito, nossa. ele consegue ter uma altitude muito grande. E além disso, tem essas aves que ela tem uma característica para ter um corpo cada vez mais aerodinâmico. O nosso osso externo, ele é achatado, né? Sim, com Mas aves certeza. que são adaptadas ao voo, esse osso externo, ele é em forma de quilha, o que vai diminuir o atrito com o vento, né? Fazendo com que o animal consiga ter um melhor processo de decolação.
de decolar, né? Andrezinho, deixa eu pegar o gancho aqui com você. Tem uma coisa que eu achei interessante que você estava comentando. O ácido úrico, ele é excretado pelos répteis, mas as aves Outro também processo, é como um processo de economia de água, já que eu não tenho bexiga para poder armazenar. justamente, porque se eu não tenho a bexiga e minha excreção é constante, eu tenho que ter um processo de excreção que ele seja menos tóxico. Perfeito. Então, o ácido úrico, ele é bem menos tóxico. Para você lembrar, eu sempre digo o seguinte, olha, falou em animais que excretam ácido úrico, é só você lembrar de ovíparos. Então, Perfeito. alguns répteis, tem réptil vivíparo, mas alguns répteis que são ovíparos, as aves e alguns insetos, certo? Então, eles excretam o ácido úrico. E outra coisa também bacana é que os ossos dela não é feito nosso, Sim, né? verdade. Tem São chamados pessoas, pneumáticos, né? justamente, tem pessoas que não gostam. Eu mesmo adoro roer um ossinho da galinha, é muito bom, né? Tem gente que não gosta, eita, osso. Mas você não consegue fazer isso com o osso do boi, É por verdade, exemplo. é Se for verdade. roer, você vai quebrar seu dente. Olha, eu prefiro a carne, não gosto, não sou muito chegado Não, hoje para cara. um otinho, A não. carne que está próximo do osso ela é mais saborosa porque os sais eles estão É verdade. indo com maior frequência para a carne. A carne do peito é uma carne sem sabor, o sabor é o tempero. Olha, minha gente, vocês estão vendo que hoje a aula vai ser assim, vai ser descontraída, com muito conteúdo, e a gente hoje vai falar sobre uma coisa muito importante, o voo, Andrezinho. Sim, Como é que funciona essa ideia? Porque se a gente pensa na evolução, tudo é uma questão adaptativa. Você falou sim. da questão da rotação da cabeça, né? A questão dos membros superiores adaptados para o voo, as penas que tiram a classificação de pecilotérmico para homeotérmico, Isso, né? Eu já isso. tenho essa divisão para armazenamento melhor da temperatura Isso é bem corporal. bacana, Jones, que você está falando, porque uma ave, quando ela está na época de chuva, ela fica toda flocada quando está Nossa, chovendo. Porque as penas, elas vão servir como os gases do efeito estufa. A temperatura sai do corpo, bate na pena e volta para e o corpo. volta. Então ela fica ali controlando o calor, que é uma coisa que a gente só encontra em aves e mamíferos. Sem lembrar que, além disso, a circulação também ajuda muito o processo metabólico, né? Sim, com Porque certeza. a circulação totalmente definida, Isso. dois ventrículos e dois átrios, sangue venoso não se mistura com sangue arterial. A Massa. única diferença do O coração arco dela é o arco da é horta, o né? arco da horta. Dela para nós, os mamíferos. Então, e mesmo assim é importante saber que evolutivamente, para o vestibular, réptil, ele bifurca para ave e mamífero. Não é que réptil forma ave e ave forma Isso, mamífero. eles têm Não é assim. ancestralidade comum. São grupos monofiléticos, Isso, ancestralidade comum. isso. Anota isso, gente. Perfeito. Então, galera, a gente está aqui, né, com o dragão barbado, que é esse que está aqui comigo, e uma Piton Ball, tá? E Andrezinho vai falar um pouco mais sobre as características adaptativas e evolutivas, né, que fizeram este grupo ser o que eles são, fazendo um comparativo com os dinossauros e as aves. Está tudo interligado, né, Andrezinho? Tudo interligado. Se a gente perceber, o animal aqui ele é rico em escamas, né? Uhum. Ele tem muitas escamas. Esse aqui tem uma escama mais áspera, por causa da característica desse bicho. Esse bicho é um bicho, todos os dois são exóticos. Esse aqui é australiano, esse aqui é asiático. Esse aqui vive no deserto da Austrália, então é um bicho que precisa de muita temperatura. Acredita-se que essas escamas mais diferenciadas ajudam até ele a aquecer mais o corpo, Sim. certo? E esse aqui é mais lisinho. E como você estava falando de temperatura, toca aí, Jones. Olha como ela é geladinha. É bem gelada, gente. Bem Temperatura geladinha, bem baixa. a temperatura baixa. Algumas pessoas às vezes já pegaram na roda. Eu peguei já numa serpente e ela não era gelada. Mas é Sim. porque se eu passar muito tempo aqui, segurando ela na mão, vai chegar um momento que ela vai absorver a temperatura do meu corpo e a tendência é ela aquecer um pouco a temperatura corpórea, né? Então, esses bichos, esse aqui, ele consegue rodar a cabeça, feito acontece com as aves, né? Se eu pegar um alimento, trazer um alimento aqui para ele vai pegar a cabecinha e vai rodar todinha até a cabeça vir para trás, né? As serpentes não têm essa possibilidade dessa rotação da cabeça, mas pelo seu corpo totalmente linear, ela também não precisa se preocupar muito com isso, né? E essa aqui, a curiosidade é que ela é chamada Piton Ball, porque se eu colocar na mão aqui, ó, ela vai começar a se esconder, a cabeça dela, se eu mexer, ela vai sentir cada vez mais ameaçada, a cabeça vai ficando para baixo, ó, e ela forma uma bolinha, deixando a cabeça embaixo do corpo, olha, tá vendo? É Porque verdade.
a cabeça embaixo do corpo, ela tem a segurança que ela não vai sofrer lesões que possam colocar a vida dela em risco. Agora, Andrezinho, ela é esse espécime, ele também troca de pele? Também, também. O processo de muda, né, de equidise acontece não só nos insetos, como também acontece nos répteis. Só que existe uma diferença. Se liga nisso aí, o gráfico de inseto, né, para muda, né, Sim, que é do aquele gráficozinho, crescimento. né, Você deve estar vendo aí na sua equidise, tela agora. tá, o gráficozinho de equidise, que ele sobe, para, estaciona, mas serpentes não é bem assim. Por quê? O exoesqueleto, que na realidade tem nos insetos, aqui nas serpentes é só uma pele. Mesmo a gente chamando de equidise, ela não tem esse exoesqueleto. O esqueleto dela é interno. Então ela não tem esse crescimento. O crescimento dela é um crescimento mais constante. Entendo, entendo. Gente, olha, se liga num detalhe muito importante que o André está falando. Essas características adaptativas, elas, querendo ou não, são evolutivas, né, André? São. Adaptação é evolução. É evolução. Perfeito. Perfeito. Gente, vamos agora para o próximo vídeo, que essa aula tá cheia de novidades. Vamos nessa. 1, 2, 3, come on! Então, galera, Andrezinho, quem é nosso convidado agora? Esse aqui é Loki. Loki é um animal que antes pertencia ao gênero Parabúteo, ele era classificado como gavião. De alguns meses para cá mudou o gênero dele e agora ele é uma águia. A diferença entre gavião e águia é só em relação mais ao porte. O falcão, os falconiformes, está se exibindo, tá vendo? Linda. Os falconiformes, eles apresentam uma característica de um bico mais alongado, uns dedos também mais longos, que é o caso do carcará, que é um falcão. Sim. Os gaviões e as águias, as únicas diferenças que a gente vamos ver neles é mais em relação ao porte. Então esse bicho aí, ele saiu do gavião e entrou para uma águia. Mesmo assim, ele é conhecido como cauda branca ou bicaudato, tá certo? E é uma ave caçadora. Agora, Andrezinho, esse animal, dentro das classificações gerais, com relação à nutrição desses animais, porque nós sabemos que eles têm o tubo digestivo bem completo, mas apresenta uma cloaca. Sim. Como é que funciona isso, Andrezinho? Na realidade, as aves, essa aqui é um rapinante, né? A classificação é conhecida como as aves de rapina. As aves têm cloaca porque a cloaca a gente tem que lembrar que é uma estrutura parecida com o nosso ânus, porque excreta, mas também ela serve para reprodução. Então ela tem duas funções. Ela tem função de excreção e ela tem função reprodutiva em relação às cloacas. São todos ovíparos, certo? Todas as aves elas põem ovos. E uma característica bem peculiar desse bicho, que de um modo geral das aves, é que ele vai apresentar no seu trato digestório recapitulando os anelídeos. Sim, Porque eles apresentam o papo, papo, moela, não é? papo de armazenamento, a moela para trituração. Justamente. Perfeito. O papo seria mais uma função de um estômago químico Isso. e a moela mais de um estômago mecânico ou físico, né? Perfeito. Andrezinho, qual é a alimentação dessa ave? Essa ave aqui, na natureza, ele pega outras aves, certo? Ela também caça pequenos mamíferos, como é o caso de alguns roedores, e até alguns répteis, como o caso até mesmo de serpentes. O grande truque aqui dessas aves, muita gente pensa que é o bico, né? O bico dela é muito forte, mas não é. O problema é aqui, ó. As garras. Pura queratina. Pura e muito forte. Eu costumo dizer que a garra de uma ave de rapina, ela funciona como se fosse aquele lacrezinho de enforca-gato, sabe qual é? Sim, o lacre do Porque uma vez, enforca-gato. Johnny, que ela pega e ela trava, cara, ela como se fosse uma catraca. Tipo assim, travou, depois que ela trava, para ela soltar aí, meu amigo, é só quando ela quer, viu? Agora, Andrezinho, pensando engraçado, sabe, gente? Porque esse tema, ele é pura ecologia. A atitude de predação, extremamente importante para o controle do crescimento populacional. Então, uma ave com esse tipo de hábito alimentar, ou qualquer outro tipo de ser vivo, seja ele qual for, porque às vezes os filmes, né, a mídia negativa, trata o predatismo como algo negativo. A Justamente. preservação é muito importante, né, André? Na natureza, eu costumo dizer que nada é em excesso, tudo é em equilíbrio, tá certo? Quem faz os excessos na natureza somos nós, seres humanos. Né? É verdade. É claro que existem alguns fenômenos naturais que fogem até muitas vezes, até das explicações científicas, mas na natureza tudo é bem equilibrado.
Então o predador, ele tem como objetivo controlar a presa. Por isso que gráfico de predador e presa, né? É Enquanto um verdade. sobe, o outro O outro desce. desce. E assim sucessivamente. Por exemplo, existe uma lenda da rasga-mortalha das corujas. E por conta disso as corujas são muito maltratadas, né? As corujas, elas são apedrejadas, elas são queimadas, porque acredita quando ela passa voando em cima da sua casa e dá a rasga, Alguém vai morrer, alguém aquela vai morrer. coisa. E por conta disso as pessoas terminam maltratando. Então é algo que a gente precisa brigar muito por duas coisas. Primeiro, é evitar os maus tratos aos animais, independente de ser silvestre ou doméstico, mas a gente também precisa evitar o tráfico de animais, que é uma coisa que vem crescendo muito. Hoje em dia deu um boom por causa da naja que aconteceu, que foi pego, mas desde a época, eu vou dizer agora a nossa idade, né? Desde a época do Não precisa anotar isso não, viu, gente? Não precisa anotar. desde a época do Orkut, que eu lembro que gente mostrava reproduzindo naja no Brasil. Então tem muita naja no Brasil, não é só aquela. Agora existe muito tráfico, existem muitos traficantes, onde as pessoas terminam não batendo em cima desses traficantes, porque a maioria deles tem um canal muito forte. É verdade, né? verdade. E aqui, Johnny, só para afirmar e mostrar a galera, todos os meus bichos são animais legalizados. Se você perceber aqui, eu tenho uma anilha, que é esse anelzinho aqui, tá vendo ali, ó? Sim. Um falco e tem a numeração, que essa numeração aqui é como se fosse o RG do animal. Então na nota fiscal ele tem, o criador que me vendeu tem, e o IBAMA é comunicado que a ave é minha. Perfeito, maravilha. Gente, sensacional. Andrezinho, o que é que a gente pode fazer para mostrar para o pessoal, para a gente meio que já quase fechando esse encontro maravilhoso, para a gente fechar com chave de ouro, o que é que a gente pode trazer de surpresa para o pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse rolê e colocar para dentro dos recintos, que aí a gente vai mostrando bichinho por bichinho. Perfeito. E a galera finaliza maravilha. Aí, matando aí a Show saudade de bola. de estar ao ar livre. Eita, saudade de estar ao ar livre, né? Mas, enfim, se vocês não estão, nós estamos para trazer tudo isso para vocês de maneira maravilhosa, tá bom, gente? Vamos embora. 1, 2, 3, come on! Fala galera, beleza? Para complementar aquela videoaula de aves que vocês estão assistindo, vocês acabaram de ver, a gente vai especificar algumas coisas que foram faladas no vídeo, mas agora um pouco com maior especificidade, né? Ficou meio redundante, mas vocês vão entender aonde eu quero chegar. Então lembre-se, a homeotermia das aves, a manutenção da temperatura dela, depende, galera, necessariamente das suas penas. Penas, tá? Que são utilizadas para compensar a liberação de calor. Então ele acaba fazendo com que esse calor fique armazenado no corpo da ave, tá? Isso é bem legal. Bico queratinizado, que muitas vezes pode ter glândulas para a eliminação do excesso de sal, funcionando como parte do sistema excretor. Se liga nessa dica, tá, gente? Outra coisa importante, as aves apresentam garras. Andrezinho falou sobre isso no vídeo. Essas garras são queratinizadas, assim como o bico. E essas garras, galera, elas são utilizadas para captura das presas do animal, tá? Outra coisa são os ossos pneumáticos, adaptação de voo, né? Que são aqueles ossos todos perfurados para serem preenchidos de ar, ficar mais leve, tá? Para que ele possa adaptar esse momento aí de atividade, né, no ar. Ok, gente? As penas, elas são divididas por aquela parte mais, parece uma escovinha, né? Nós chamamos de vexilo. E esse vexilo, ele é formado pelas bárbulas, né? Que são finas estruturas que quando estão todas juntas, né, formam o vexilo, que parece, né, os pelinhos ali da pena, que são os pelinhos da pena, tá? Eu tenho a parte mais grossa da pena, que é a raque ou haste. Eu tenho a primeira ramificação da haste, que eu chamo de barba. Partiu da barba as bárbulas, né? Que seriam barbas pequenas. E a base, que é o cálamo. A base do cálamo, você encontra também em vaso sanguíneo. Por isso, quando você tira a pena, sangra no animal, tá? Isso é bem interessante. Os ossos pneumáticos, tá, gente?
que eu coloquei aqui, que ele todo preenchido de ar, e o externo em forma de quilha, ele fechadinho assim. Eu desenhei só ele aqui um pedaço, imagina aqui a ave inteira, você deve estar vendo aí a figura da ave na tua tela, né? O formato de osso de quilha, que é para diminuir o atrito com o ar e o animal poder voar, tá? Gente, vamos falar um pouquinho sobre o processo fisiológico das aves. A digestão da ave. A ave, ela tem o estômago subdividido. Eu tenho a primeira porção, que é chamada de papo, que é onde ele armazena o alimento. Eu tenho o proventrículo e tenho uma moela. O proventrículo seria a estrutura de digestão química do animal. E a moela, a de digestão física. Tanto é que a parte interna da moela é toda preenchida de queratina, né? E aí deixa mais áspero para que ele possa triturar o alimento pelas movimentações do peristaltismo. E não esquece que as aves têm cloaca. A cloaca é um único tubo por onde eu vou ter o sistema digestório, né, o final do sistema digestório, o sistema reprodutor, desembocando as estruturas, né, de reprodução, os gametas de reprodução, e o sistema excretor, eliminando o ácido úrico, tudo saindo por um único poro, que seria a cloaca, tá, gente? Outra coisa aqui que é interessante colocar, vou pegar aqui o piloto vermelho, tá? É que o coração da ave ele é parecido com o nosso. Tetracavitário, 4 cavidades, beleza? Uma saída de aorta, a ramificação da artéria pulmonar, depois a gente vai falar da respiração das aves, interessantíssimo, tá, gente? Muito importante para a gente também. E um detalhe simples é a curvatura da aorta. A nossa curvatura é para a esquerda. A da ave, a curvatura é para a direita. Isso é a única diferença anatômica que a gente vai encontrar na circulação. Fechada, dupla, completa, sem mistura de sangue arterial com sangue venoso. Fala, galera, beleza? Vamos agora para a segunda parte da nossa aula, né? E a parte final do nosso momento aqui. Fala, galera, beleza? Vamos agora para a segunda parte da nossa aula. Gente, vou falar um pouco sobre a respiração das aves. As aves, ela tem um anexo, né, uma estrutura muito importante que está vinculada diretamente aos pulmões, que são chamados de sacos aéreos. E esses sacos aéreos, eles auxiliam o voo juntamente com os ossos pneumáticos e a ausência de bexiga urinária, que é para não estar armazenando peso, tá? Então isso é interessante a gente falar. Galera, vê só. O ar, ele passa no sistema respiratório da ave, tá, galera? Pela traqueia, da traqueia passa pela seringe, que é por onde você tem aqui, né, o canto das aves, né? Tá aqui, funcionaria como as cordas vocais das aves, tá, galera? Deixa eu ajeitar isso aqui, colocar aqui no bolso, beleza? E eu tenho o pulmão da ave. E anexo ao pulmão da ave, eu tenho os sacos aéreos. Esses sacos aéreos aqui, ó, durante os processos de inspiração e expiração da ave, eles são preenchidos de ar. E isso acaba funcionando como um balão para promover uma melhor flutuação do animal, né? Para facilitar o voo, tá? E aí aqui, gente, eu coloquei algumas etapas do processo de respiração da ave. As trocas gasosas das aves ocorrem numa estrutura chamada de parabrônquio ou parabronquíolos. E aí o que acontece? Quando o ar entra no sistema respiratório do animal, ele preenche os sacos aéreos posteriores. Então, pegando essa imagem aqui, é como se eu tivesse o ar aqui, ele entra e preenche o saco aéreo posterior. Do saco aéreo posterior, que ele chamou de primeiro ciclo, né? Inspiração e expiração da ave, pelo primeiro ciclo, durante a inspiração do primeiro ciclo, eu preencho o saco aéreo posterior, tá? E aí o que está acontecendo ali naquele preenchimento do saco aéreo posterior? Esse saco aéreo agora ele vai se contrair. E a partir do momento que ele se contrai, o ar sai do saco aéreo posterior
e vem para os parabronquíolos, onde vão ocorrer as trocas gasosas, né? Então aqui é aquele lance, né? Entra o oxigênio e sai o CO2 nos parabronquíolos. Veja que esse ciclo de expiração é justamente essa saída do ar, né, para os parabronquíolos. E aí o que é que vai acontecer aqui? Quando esse ar passar pelo parabronquíolo, ele vai preencher o saco aéreo anterior. Então tá aqui, ó, saco aéreo anterior sendo preenchido. E aí, a partir do momento que você tem esse preenchimento do saco aéreo, é como se eu estivesse preenchendo o saco aéreo aqui, mas aqui o ar já está entrando de novo. Tá vendo? Do saco aéreo posterior. Saca como é? Então tá vindo ar para cá, tá vindo ar para lá. Sacou? Tá vindo ar por aqui, futuramente o ar vai sair, né? Que seria a figura que você tá vendo por ali em cima, ó, tá vendo? Ó? Esse ar aqui, esse saco aéreo está dilatando porque já tem ar que está vindo para cá. Entendeu? Aí o que é que acontece? Quando esse ar sai dos parabronquíolos, né? A palavra é toda junta, mas eu vou botar o PB, ele preenche o saco aéreo anterior. O saco aéreo anterior se contrai, empurra esse ar rico em CO2 para fora do corpo do animal. E se você observar, aqui já está contraindo. Por quê? Porque eu tenho um ar rico em oxigênio que já vai ser distribuído para os parabronquíolos para que ocorra o processo que nós chamamos de hematose pulmonar. Hematose pulmonar seria basicamente as trocas gasosas, tá? Por isso que você tem a primeira inspiração e a segunda inspiração. A inspiração é preenchimento do saco aéreo posterior. Quando eu pego aqui o processo de expiração, é justamente a eliminação de ar. Porque a partir do momento que o ar está saindo daqui para cá, eu já tenho, né, galera, um ar aqui, agora dá para a gente preencher tudo, que já está, ó, sendo eliminado para fora do corpo do animal. Só que aqui a gente só destacou apenas uma entrada de ar, né? E aí a gente está destacando todo o movimento que esse ar está fazendo, tá, galera? Então isso aí é bem interessante da gente fixar. Imunização. As aves apresentam próximo à cloaca a bolsa de Fabrício, que é uma bolsa, né, que faz parte do sistema imunitário, que é onde ele produz linfócito B. O termo linfócito B vem da bolsa de Fabrício. A gente também tem linfócito B, né? Só que no nosso caso, o linfócito B é chamado assim porque foi descoberto primeiro na bolsa de Fabrício. Por isso que você chama, né, de linfócito B. Excreção, ausência de bexiga urinária para facilitar o voo. O embrião e o adulto liberam ácido úrico. Mas lembre-se que o embrião vai liberar ácido úrico que vai ser armazenado numa estrutura chamada de alantoide, né, galera? E aí a gente volta de novo para a embriologia, né? Como é importante a embriologia. E a glândula de sal que eu coloquei ali em cima, né? Que vai pegar o excesso de sais, né, em aves marinhas e promover a eliminação desse sal, né? Aqui, ó, em gotas, tá? Isso aqui ocorre em aves marinhas, né? Que acabam pegando aqueles peixinhos lá da água salgada e precisam eliminar o excesso de sal. E para finalizar, eu coloquei aqui o processo de reprodução. As aves, elas são dioicas, né, de fecundação interna, mas o que eu destaquei aqui foi a produção da casca do ovo, que ocorre pelo ovoduto da fêmea, né? Então, quando ela rompe os folículos ovarianos, ela libera os óvulos, e esse óvulo cai no ovoduto, e do ovoduto ele passa para a glândula da casca. E a casca é formada, né? Onde aqui eu vou ter a presença de magnésio, vou ter fósforo, né, galera? Vou ter cálcio aqui, tá vendo? Para a formação da casca do ovo. A casca do ovo não é um anexo embrionário. O alantoide, ele é um anexo embrionário.
Por que ele é um anexo embrionário? Porque ele é formado pelo embrião. Mas a casca não é anexo embrionário, porque ele é formado pela fêmea. Ele é formado pelo ovoduto da fêmea, tá? Então isso aí é muito interessante da gente fixar, tá bom, galera? Valeu, um forte abraço e se liga num detalhe importantíssimo que eu vou colocar em anexo no material sobre a classificação das aves. Valeu!